E que bom estarmos na presença de Deus. Amém, gente? Que bom que vocês vieram. Eu sei que é um pouquinho difícil esse horário. É ou não é, pessoal? Mas como eu venho dizendo há um tempo, nós precisamos entender que quanto maior o esforço, também será maior a nossa recompensa. Quanto mais eu me esforço, mais Deus faz por mim. Amém? Se a gente ficar muito acomodado, a gente acaba, deixando muitas coisas passarem em branco na nossa vida. Mas Deus quer ver o nosso esforço. A Bíblia diz, eu socorri um que é esforçado. Eu tenho a certeza que você se esforçou para estar aqui hoje. Amém, pessoal? Quem se esforçou bastante? Amém. Então Deus vai te honrar, para a glória do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Queridos, eu quero falar de um assunto que não é novidade, talvez, para nenhum de nós. Porém, eu sempre costumo dizer, eu procuro trazer algo de uma maneira simples, de uma maneira descomplicada, para que vocês possam entender e trazer aquela palavra que vai te ajudar de alguma maneira. Amém? Vou falar, eu quero que tem na tela já, Hugo, para mim, o primeiro slide. Está na ordem aí? O que está escrito aí, pessoal? Mente de um negociador. Eu quero que você receba de Deus hoje essa direção. E o tema dessa mensagem de hoje é mente de um negociador. Nós precisamos ter essa mente que sabe negociar, mas que negocia para ganhar e não para o quê, gente? E não para perder. Eu preciso entender que eu preciso negociar bem, de maneira justa, para que eu consiga prosperar e crescer em nome de Jesus. Amém? Nós vamos em Gênesis capítulo 41. Nós vamos falar de um personagem da Bíblia que é muito famoso, por nome José do Egito. Todos nós, eu acredito que já ouvimos um dia alguém falar desse homem de Deus, tá? E eu quero trazer algumas lições. Não vou falar da vida dele inteira não, tá? Eu vou direto a um ponto que eu quero, para que a gente consiga ser breve, pretendo ser breve. 41, lá no versículo 29, 41, Gênesis 41, 29, você vai ler, eu não vou ler agora, você que vai ler depois na sua casa, até porque talvez nem precisa você ler. Mas ali conta que José, então, é colocado na frente, diante de Faraó, e revela a Faraó o sonho que ele teve, e que era, digamos assim, ele teria 7 anos de fartura, de prosperidade, porém, após esses 7 anos, viria uma miséria que não se teria como controlar sobre a terra do Egito. Então José vem, revela, mostra para ele o que é o significado daquele sonho e dá para Faraó a solução. Apresenta a Faraó uma solução. E aí é onde eu vou entrar, lá no versículo 32 em diante, tá? Como eu estou falando, estou encurtando o texto aqui, porque é conhecido e você depois lê na sua casa, você entender melhor. No 32 em diante, 41, 32. Quem achou, diga amém. Diz assim: e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ele estava explicando, 2 vezes ele sonhou, porque ia acontecer rápido. 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. E faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, aos olhos de todos os seus servos. Diga amém? Eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou com bastante calor, eu não sei como que está o ar. Aqui está bem quente, eu não sei aí. Está bom aqui para vocês? Tá, como que está aqui? Não, pode baixar para mim, por favor.
por favor. Então, veja bem, mente de um negociador. Por que mente de um negociador, irmão? José, veja bem, quando vem a Faraó, ele mostra um projeto, ele traz uma ideia. Deus havia dado uma direção para ele, ele traz uma ideia que sanaria completamente e resolveria o problema. Digamos assim, ele se preveniria por 7 anos para resolver o problema dos outros 7. Quando ele chega, ele apresenta, irmão, por isso que eu falei a mente de um negociador. Tá? A mente de um negociador. Põe para mim um segundo slide, por favor. Primeira coisa que você precisa fazer para que essa mente esteja desenvolvida em você. Coloca para mim um segundo slide. O que está escrito aí? Aplique a fé nos seus negócios. José, ele acreditava naquilo. Você precisa colocar fé naquilo que você trabalha, naquela ideia que você tem. Se você não acreditar, responda para mim, quem vai acreditar? Ninguém acredita. Então, o José chegou diante de Faraó convicto, ele tinha certeza que aquele negócio daria certo. E ele chega diante de Faraó, ele não chega com medo, não. Ele chega com ousadia. Ele chega dizendo o quê? Olha, Faraó, eu sei o que deve ser feito. Precisa fazer isso. Ele deu a ideia. Só que além dessa ideia, o que ele tinha? Ele tinha fé, ele tinha certeza. Ele tinha convicção de que aquela ideia dele, aquele plano dele não daria errado. A gente tem que ter essa certeza dentro de nós. Quando você for vender um produto, quando você estiver oferecendo algo que você trabalha, a sua ideia, o seu negócio tem que fluir. Se você for, irmão, bobinho, não para ofender ninguém, mas se você não tiver, digamos assim, um entusiasmo para apresentar aquele negócio que você tem, ninguém pode, as pessoas podem não acreditar em você. As pessoas podem não dar crédito a você. E José chegou tão convicto, ele falou, não, Faraó, pode ter a certeza. Isso vai o quê? Isso vai dar certo. Ele apresentou um projeto que não daria errado. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer, aplique a fé aonde, pessoal? Nos seus negócios, no que você faz. Você tem que acreditar nisso. Irmão, eu vou repetir de novo para você, se você não acreditar, quem vai acreditar? Teu produto às vezes é até bom, mas você não tem, talvez, eu vou falar disso, você não consegue demonstrar isso para as pessoas. Então você tem que aplicar fé e crer nisso. José chegou diante de Faraó e falou, Faraó, eu tenho a certeza, é isso que precisa fazer. Até porque essa direção não era uma coisa da cabeça dele simplesmente, é uma direção que vinha de quem, gente? É uma direção que vinha de Deus. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que tem grandes projetos na cabeça que Deus deu. Sim ou não? Tem sonhos de Deus, promessas do Senhor, pastor, eu tenho. Então você tem que colocar o teu entusiasmo, a sua fé nisso. Outra coisa. Coloca para mim o segundo slide para eu passar. Aplica a fé. Acredite. O segundo slide. Tenha poder do quê? Convencimento. Você tem que convencer as pessoas. O José chegou aqui tão convicto e ainda ele fala o quê? Ele convence Faraó. Ele consegue colocar na cabeça de Faraó que podia acreditar nele, que ele resolveria aquele problema. E vamos ser sinceros, irmãos, o Egito era uma nação prestes a entrar em falência. Entraria ou não entraria? Ia entrar em falência. Ia entrar em falência, o Egito ia falir com a fome que viria se não tivesse alguém que solucionasse. E José entra em cena para trazer o quê? Para trazer a ideia dele, só que aí entra a mente do negociador. Olha a mente do negociador aqui, ó. Ele convenceu o Faraó que aquela ideia dava certo, em primeiro lugar. Apresentou, com certeza. Tanta certeza que convenceu, ele tinha o poder de convencer. Ele convenceu que daria certo. Agora, pensa comigo, irmão. José não é bobo. Sabe por que José não era bobo? Porque ele podia muito bem dar aquele plano, aquele projeto na mão de Faraó. O Faraó podia muito bem dar na mão de outras pessoas para que executasse. Sim ou não? Mas José sabia, irmão. José sabia que somente ele seria capaz do quê? De executar isso aqui. Aqui entra um segundo tópico que eu quero falar, que eu quero colocar o slide. Pode colocar para mim. Tenha poder de convencimento, saiba executar o quê? O que se sabe.
Você tem que saber executar aquilo que você apresenta, digamos, à sociedade, ao comércio, aonde você trabalha. Saiba executar bem. Saiba trabalhar, saiba fazer. E o José chegou ali, ele fazia tão bem, ele não apresentou não, qualquer um poderia. Mas ele apresentou porque ele sabia. Ninguém vai conseguir fazer isso a não ser eu. Meu irmão, não entrega as coisas de mão beijada para os outros, não. Amém? Por isso que eu coloquei esse título, eu conversei com o pastor Odair durante um tempo, conversei com o pastor Jamil. A gente trabalhando, a gente pensando, irmãos, José sabia, você acha que José ia pegar um projeto desse, irmão, ia jogar ali para qualquer um? Aí ele fala o quê? Aí ele dá a solução. Pega um homem inteligente, o quê? E sábio, para que faça isso. Pega um homem inteligente e sábio para que faça isso. Agora, vamos ser sinceros, irmão. Tinha homem inteligente no Egito? Sim ou não? Sim. Tinha homem sábio? Ali do lado do faraó? Inteligente e sábio. É aqui que eu vou falar com vocês sobre essas duas qualidades. Inteligente, irmão. Entenda uma coisa. O faraó tinha gente capaz. O faraó tinha pessoas ali de qualidade, de qualificação. Tinha governadores bons, de confiança dele. Tinha ou não tinha? Tinha. Primeiro lugar, ninguém quis se arriscar. Por quê? Até porque aquela ideia podia dar errado. Mas José tinha certeza que não daria. Ainda que outras pessoas pensem que o seu negócio dê errado, não dependa deles. Você precisa se manter firme na direção que você tem, confiando que aquela ideia vai dar certo, trabalhando, tendo sabedoria para executar essa obra, que vai dar certo. Amém? Vai dar certo. Faraó, a Bíblia diz que ele procurou. Ele conversou com seus servos e eu imagino ele conversando e dizendo para o seu maior, digamos, um dos seus maiores ali, um dos governadores, um inteligentes, sabe, aquelas pessoas, deve ter chegado perto dele e perguntado, você faz isso? Você consegue fazer? O pessoal deve ter feito o quê? Não, eu não vou me arriscar. Eu não vou me arriscar. Ninguém quis arriscar. Como eu falei, José já sabia que ninguém se arriscaria. Até porque a qualidade desse homem era um inteligente e sábio. Vou falar rapidamente sobre essas duas qualidades. O inteligente, presta atenção, a pessoa inteligente, por mais inteligente que ela seja, toma bastante decisões erradas. Sim ou não? O inteligente perde casamento. Sim ou não? Perde. Já viu pessoas inteligentes perdendo casamento? Já. O inteligente comete muitas falhas. A pessoa inteligente é aquela que capacita, ela é muito esperta, ela tem uma facilidade de aprender, ela começa estudando, ela consegue adquirir muitos conhecimentos, né? Adquire muito conhecimento desse mundo através de cursos, de estudos, de faculdades e tudo mais. Ela é uma pessoa inteligente. Só que junto com essa inteligência que nós adquirimos desse mundo, nós trazemos também para a nossa vida orgulho, trazemos também para a nossa vida a soberba, a altivez. Uma coisa muito importante dentro desse assunto que eu estou dizendo, às vezes o egoísmo. Já viu pessoa inteligente e egoísta? Já viram? Sim, já viu? Então José falou, Faraó, você precisa de um homem inteligente, mas não só inteligente, também o quê? Um homem sábio. Agora eu vou te dar uma lição, algumas lições sobre a sabedoria, o homem sábio. A sabedoria é algo que se conquista, irmão. No desenvolvimento, a Bíblia, segundo a Bíblia, tá? Se você, talvez a pessoa vai me assistir depois, né? No YouTube, sei lá onde, pode me assistir. Mas eu estou falando com os olhos bíblicos. Quem está aqui para ouvir o que é bíblico? Né? Negócio, mas dentro da visão bíblica. Claro, se você pegar, falar sobre sabedoria, terão outras explicações, só que nós não temos tempo para isso. Eu vou falar dentro da visão bíblica. Em primeiro lugar,
A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor de quem? É o temor de Deus. Então, quando José fala do inteligente, do sábio, esse sábio, ele desenvolve a sabedoria dele através de uma comunhão com Deus, através de vida com Deus, através de temor e de respeito com o Senhor. Já vou para a Bíblia já. Só que quando então José dá esse plano e fala do inteligente e do sábio, é como se ele estivesse dizendo: Faraó, além da pessoa ter inteligência para fazer e colocar em prática isso que eu estou dizendo para você, essa pessoa tem que ser uma pessoa sábia. Por quê? Porque o sábio tem temor a Deus. O sábio respeita a hierarquia. O sábio sabe respeitar a autoridade. Inteligente apenas às vezes não respeita. Quem é sábio respeita. Então José deve ter falado para Faraó e já dando uma entender para ele: olha, Faraó, se essa pessoa que executar esse plano, porque vamos ser sinceros, o Faraó, meu irmão, não tinha o que fazer. O Faraó não tinha mais o que fazer. Alguém tinha que executar esse plano para salvar a nação da grande miséria. E ia morrer milhões de pessoas. Aí o que acontece? José falou: se essa pessoa, com tanto poder, digamos assim, com a capacidade na mão de mudar a história de uma nação, não for sábia, ou seja, não tiver temor, não saber respeitar o Senhor, o que vai acontecer? Ela tem poder na mão. Ela pode criar uma divisão no reino. Pode ou não pode? Pode, ela está ali. Ela poderia criar uma divisão, ela poderia se levantar contra o próprio faraó, ela poderia se ensoberbecer, ela poderia achar, e aqui que entra a qualidade de quem é sábio. O sábio não se ensoberbece, o sábio é uma pessoa que tem de Deus, a sabedoria de Deus dentro dela, o Espírito de Deus dentro dela, como José tinha. E José não iria jamais se levantar contra a autoridade, ele sabia respeitar. Ele sabia que por mais inteligente o plano, por mais brilhante que fosse o plano que sanaria a miséria de uma nação, que dava certo, ele sabia também que esse trabalho, esse projeto seria na totalidade executado e trazendo o resultado que precisaria, se ele estivesse unido com o faraó e não dividindo com o faraó. Presta atenção nisso aqui, que tem muitas pessoas que não vão para frente na vida porque não se unem, que não se junta, quer crescer sozinho. Ninguém cresce sozinho, irmão. Existe hoje algo que nós precisamos entender. Nós temos que estar unidos. José entendeu. Ele sabia que esse projeto na mão de uma pessoa que tentasse executar sozinho ou dividindo, falharia, daria errado. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga que você tem que estar unido, meu irmão, em nome de Jesus. Mas seja unido. Sabe? Funcionário, irmão, a pessoa trabalha, por mais brilhante que você seja, trabalha. O José queria trabalhar para ver o quê? Para ver a solução, não dele resolvendo, porque José precisava ser exaltado, sim ou não? José queria crescer. Quem quer crescer aqui? Só que José não estava pensando só nele. O sábio não pensa só nele, não é egoísta. O sábio pensa na nação. O sábio pensa nas pessoas que morreriam de fome se ele não fizesse aquilo com qualidade do jeito que deveria de fazer. Por isso que José disse sábio e inteligente. O inteligente, um sábio, tem que ter essa qualidade, faraó. Irmãos, é muito triste a gente ver hoje, infelizmente, é uma coisa que a gente percebe diariamente. A pessoa, quando ela tem uma qualidade, quando ela tem uma capacidade um pouquinho a mais, ela já se acha, às vezes, já quer achar que ela já pode fazer as coisas sozinha, não precisa depender de ninguém. Não, as coisas não são assim, irmão. Vou ser sincero para você que é funcionário, estime muito o seu patrão. Estima ele, ajuda ele. Talvez você está vendo que ele está com um problema muito grande, a empresa pode até falir e você fica esperando para ver o tombo dele, ao invés de você ser um José na vida dele para sanar esse problema. Para entrar junto, falar com o teu patrão: olha, vamos lutar, nós temos uma ideia aqui, vamos colocar em prática, vamos unir forças aqui, você vai ganhar, eu vou ganhar e a nação ganha, todo mundo ganha, amém? Quando o sábio tem essa cabeça, as coisas mudam, as coisas vão para frente. Mas quando eu quero pensar só no meu umbigo, meu irmão, as coisas começam a dar errado.
fracasso. Eu falei, não sei, sei lá se eu falei na vigília passada, mas é como você pegar um cabelo sozinho, você consegue arrebentar ele. Consegue ou não consegue? Pega um monte de cabelo junto, vê se você consegue. Porque ali tem a união. José falou, peraí, Faraó, eu tenho um plano, mas esse plano eu quero executar junto com você. Amém? Eu quero executar junto com você. Meu irmão, José tinha algo na mão dele que ninguém tinha. O que Deus deu para José foi uma coisa tão impressionante que não deu a ninguém. Ele tinha a chave, ele tinha o poder, ele tinha a condição, ele tinha tudo para resolver. Mas ele quis estar junto. Quantas vezes, irmão, a gente vê? Não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, muito pelo contrário. Mas infelizmente, às vezes a gente nota, né? Às vezes o obreiro da igreja, ele tem uma qualidade muito boa, amém, glória a Deus, mas ajude o seu pastor. Ajuda o teu pastor. Não fica ali querendo competir com ele, não, vai ajudar o teu pastor, ajuda o teu líder a crescer junto, a ser uma só carne, um só espírito, num só coração, no mesmo parecer, juntos. Você pode ter a certeza que a fama sua, o resultado seu, vai ser muito maior se você estiver junto do que você sozinho. José ficou muito famoso, por quê? Porque ele fez essa obra. Ele não quis divisão, ele quis união, ele não foi egoísta. Ele quis o quê? Ele quis compartilhar, ele quis sanar o problema daquela nação, queira sanar o problema, queira ajudar a sua empresa. Como eu disse, às vezes o patrão está passando por tantas lutas, tanto problema, o funcionário está o quê? Às vezes está criticando. Atrasa o salário uma vez, duas, um dia, 2 dias, você já fica falando. Ora, pede para Deus, seja um José na vida da tua empresa, dentro da sua empresa, porque eu acredito que se um homem muda uma nação, uma pessoa não mudaria uma empresa? Fala para mim, sim ou não? Não, irmão, mudou uma nação. José sozinho com Deus mudou uma nação. Se a gente também, nós também, ainda que estejamos sozinhos. Meu irmão, eu lembro que a minha esposa às vezes contava para mim quando ela trabalhava no macro. Começava a ter problema, as pessoas corriam para ela, ora. Pior que as pessoas ficavam impressionadas, que daí eu orava, resolvia o problema. Diga graças a Deus. Sabe, a gente tem que ser essa pessoa. O sábio tem essa... Sabe, o sábio não divide, irmão. Eu vou ser sincero para você. Diante de Faraó, tem uma palavra, o pastor Jamil comentou comigo. Vamos lá em Lucas 21, 15. Meu irmão, você não precisa ter medo. Lucas 21, 15. Não precisa ter medo, não. José estava tão na presença de Deus, tão motivado ali. Um homem sábio, meu irmão. Ninguém despreza, meu irmão. O faraó olhou e falou, peraí, pensou bem. Puxa vida. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais de faraó. Acharam o 21? Eu falei o capítulo? 21, 15, é isso? Olha aí o versículo 21, o capítulo 21, versículo 15. Diz assim, ó, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão o quê? Resistir, nem contradizer todos quanto vos o quê? Opuserem. Diga graças a Deus. Meu irmão, o faraó não resistiu à sabedoria de quem? De José. Ele olhou e falou, não, esse é o cara que eu preciso como um parceiro do meu lado. Irmão, sabe, é esse tipo de situação que a gente vai se deparar na vida. Que nem sempre, irmão, é você saindo de uma empresa, nem sempre é você saindo. Às vezes você pode muito bem, amanhã ou depois, você pode não ser o cabeça geral, mas você pode ser um dos maiores, como José. Ele sabia que acima dele tinha quem? Tinha o faraó na hierarquia. Tinha o faraó, tinha o rei. Mas o rei disse, eu sou o faraó. Mas no reino inteiro, ninguém é maior do que você, a não ser eu. Delegou a José tudo o que ele podia.
Então, seja o quê, irmãos? Sábio. Inteligente também, mas seja sábio. Há quem diga, né? Poxa, pastor, uma outra coisa, uma outra qualidade do inteligente, porque o inteligente ele é uma pessoa que ele sabe resolver o problema atual. Ele teve um problema, resolveu e pronto. Agora, o sábio além de resolver problemas, ele consegue se prevenir de outros. O sábio é assim, ele resolve problema e faz o que mais? Eles conseguem se prevenir de outros. O inteligente, às vezes, não. Às vezes, infelizmente, o inteligente acaba, né, caindo. Tem um dizer, talvez você já tenha ouvido, né, que o inteligente, ele aprende depois que erra. O sábio aprende ao ver o inteligente errando. Ele não erra. Aí, poderíamos dizer, né? Mas, o que seria do sábio se não fosse o inteligente nesse caso? Não é verdade? Tá, deixa para lá. Diga graças a Deus. Meu irmão, então faça o quê? Seja uma pessoa mente de negociador. José sabia, ele não estava dando de mão beijada. Ele colocou o faraó numa sinuca, como é que se diz? De bico. Não tinha saída. Ele sabia, não, quem vai ter que executar isso aí sou eu. Esse projeto é a ideia de Deus, veio para mim, eu vou executar. Ele não quis ser entrão. Olha, faraó, só eu vou conseguir executar. Melhor só me exaltar aqui, hein? Pode me dar um anel aí, vai. Pode me dar, ou você vai querer falir? Vai falir? Vai falir, né? Seu miserável. Vai, pode me colocar aqui. Não. O sábio, o homem temente a Deus, respeita a hierarquia. Ele falou, ele sabia que quem decidia ali era quem? Era faraó. Irmão, você pode ter muitas qualidades, você pode ter 1000 qualidades, mas quem decide é o rei. Quem decide é quem tem autoridade, quem decide é quem está acima de você. E se Deus não estiver com você, aquela pessoa pode não achar graça aos olhos do seu patrão, né, daquele homem que é acima do seu gerente, seja quem for. E mais, como nós lemos aqui, nós tivemos a sabedoria de Deus. Ninguém pode resistir. Amém? Não resistirão. Vão olhar, não resiste. O faraó não resistiu. Provérbios capítulo 8. Põe para mim o segundo, já nem sei qual que é mais. A sabedoria, quinto, acho. Isso, olha ali que está escrito aí. A sabedoria traz para a nossa vida 3 das maiores bênçãos. Provérbios capítulo 8. 3 das maiores bênçãos a sabedoria traz para nós. Capítulo 8, versículo 1. Eu vou lendo, tá? Para poder ganhar tempo na leitura. Versículo 1, Provérbios 8, versículo 1. Quem achou, diga amém. Aí só para eu fazer um comentário antes de eu entrar nessa parte, que eu até não comentei. Como nós falamos, o José tinha um projeto e ele sabia executá-lo. Execute rápido. Tem gente que tem muitas ideias, mas não sabe como executar. Não sabe como colocar em prática. Estava falando com o pastor Jamil, ele estava me dizendo, você sabia que, junto com Thomas Edison, tentando inventar a lâmpada, tinha muitos outros? Sim ou não? Tinha, mas quem inventou primeiro? Foi ele. Ele teve uma capacidade diferenciada e fez primeiro. Aí ele estava comentando do carro flex, por exemplo. A Volkswagen foi a primeira montadora que criou o carro flex, né? Esse carro que pode ser usado os 2 combustíveis. E o pastor Jamil estava me contando, eu achei interessante. Todas as montadoras, várias montadoras estavam também trabalhando em cima disso. Só que a Volkswagen foi a primeira. Aí o pastor comentou. Quando ela conseguiu, ela foi, registrou, patenteou. Aí poucos minutos depois, a outra também conseguiu e veio, já estava patenteado. Por 10 anos as empresas tiveram que pagar, né, para usar o nome Flex. Pensa bem, porque quem desenvolveu foi uma empresa. Por causa de alguns minutos, irmão, você não pode perder tempo. Saiba executar, vai em cima, luta. Porque se você não fizer, outros vão fazer. Saiba executar, não perca tempo na vida, não.
Provérbios capítulo 8, falando das 3 bênçãos que a sabedoria, o homem sábio, a mulher sábia vai adquirir em sua vida. E essa aqui eu tenho certeza que você vai querer. Versículo 1. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela o quê? Ela se coloca. Entenda bem. Quem já se viu numa encruzilhada? Quem já se pegou numa encruzilhada? Seja sincero. Você está ali, você não sabe se vai para o lado direito ou se vai para a esquerda. E nesse momento, na encruzilhada, nas veredas da vida, quem que está presente? A sabedoria. Para dizer para você para onde você tem que ir. Se ela falta, te falta a direção. Te falta o caminho. Continuando. Versículo 3. Da banda das portas, né, da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para que bem as entenda e justas para os que acham o conhecimento. Continuando. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, mas mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é o que, gente? Está escrito aí. Melhor é a sabedoria do que o rubins. E de tudo o que se deseja, nada se poderá comparar com o quê, pessoal? Com ela. Olha aí que está dizendo aí, Deus dizendo, ó, eu, quem é Deus? A sabedoria. Deus é a sabedoria. Habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa, o quê? Aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam quem, pessoal? Os reis. E os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes do que, gente? Da terra. Então José estava governando, ele governou, nós sabemos, pelo quê? Pela sabedoria dele. Inteligente, talvez muitos eram ali, como eu disse. Mas ele tinha que ser inteligente, e o que mais? E sábio. Era a direção de Deus. Era Deus dentro de José. Era Deus na vida de José. Que faria essa diferença. E José foi o governador pela sabedoria. Por Deus. Olha o versículo 17. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Olha as 3 bênçãos aí. Versículo 18. Riquezas. E o que mais? E honra estão comigo. Sim. Riquezas duráveis e o quê? E justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que amam e encher os seus tesouros. 3 bênçãos que está aqui no versículo de número 18. Riqueza e honra. Estão o quê? Estão comigo. Você quer riqueza e honra? Seja uma pessoa sábia, temente a Deus, que respeita as autoridades, que sabe respeitar a hierarquia, que não é porque José, repito, era muito inteligente que ele tinha direito de querer fazer as coisas sem a direção e sem estar debaixo da autoridade de Faraó. Às vezes nós precisamos disso. Procurar sempre estar debaixo da autoridade das pessoas. Seja de um gerente, seja do patrão, seja do pai. Pai é a autoridade, sim ou não?
é principalmente debaixo da autoridade de Deus. Aí a Bíblia fala, riqueza, bens materiais, eu coloquei aqui, para esta vida. Foi o que José fez. José pegou a quinta parte e começou a juntar. Ele juntou o quê? Riqueza para esse tempo presente, bens materiais. Honra, José recebeu a honra, sim ou não? Honra, lembre-se do Provérbios, antes da honra, vem o quê? Vem a humildade. Como eu disse, José foi humilde, intrépido, ousado ao mesmo tempo, humilde. Ele colocou diante de Faraó, ele não se autocandidatou ali, ele queria ou não queria? Ele era o negociador, ele estava negociando a ideia que ele tinha com o Faraó. E a maneira que ele teve, como eu falei, ele colocou o Faraó numa situação que não tinha quem fosse. Mas ele soube respeitar, ele foi humilde. Ele esperou a decisão vir de Faraó. O Faraó, não sei, a Bíblia não esclarece, mas deve ter esperado alguns dias, foi procurar saber, conversou com seus governadores, conversou com seus príncipes, conversou com aqueles que estavam ali. E aí, o que a gente faz? E tirou a conclusão, não existe alguém tão capacitado, tão capaz para fazer e colocar essa obra em prática, esse plano em prática, a não ser quem? A não ser você, José. A não ser você. Eu imagino José agora, eu sabia. Ou seja, ele foi honrado. A sabedoria traz riqueza, honra, e o que mais? E riquezas duráveis. Sabe, tem uma tradução que fala bens duráveis. Isso aqui, irmãos, é aquilo que Deus fala em Mateus, que nós não temos que somente juntar tesouros aonde? Na terra. E também juntar onde? Nos céus. Quando você leva a sua vida pautada com sabedoria, com temor e respeito, você começa a juntar, você é rico aqui na terra, você tem honra aqui na terra, você é honrado, porque existem muitos ricos que não são o quê? Que não são honrados. Tem ricos por aí, da Lava Jato, por exemplo, que está tendo problema, sim ou não? Aí ficam com peninha, por quê? Porque o coitadinho da criança talvez está vendo o pai ou o vô lá sendo preso, porque de alguma maneira a justiça entendeu que foi desonesta, quem sou eu para falar alguma coisa? E aí fica complicado. Mas que existe muitos ricos tendo problema, recebendo desonra para a sua vida, isso tem. Tem ou não tem? Tem. Porque não tiveram o quê? Sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eles não foram o quê? Não foram prudentes. Por isso não foram honrados. Então essas três bênçãos que eu falei aqui, a sabedoria traz para nós o quê, gente? Três das maiores o quê? Bênção. Que além de riqueza, você tem que ser honrado. Amém? Você tem que ter dinheiro, mas você tem que ter honra. Além de dinheiro, tenha honra. Além de dinheiro e honra, tenha tesouro também juntado aonde? Junte tesouro no céu. Porque é para lá que um dia você vai. Pelo menos eu quero ir. Quem quer ir também? É para lá. Então a sabedoria faz você juntar dinheiro na terra. Bastante riqueza. Honra você aqui na terra. Você não vai ser um rico desonrado. Você vai ser um rico honrado. E você vai ser um rico também lá no céu. Amém? Diga graças a Deus. Essas três bênçãos. Aí, para a gente já ir caminhando, que eu não vou demorar, eu quero ir para o fim. Outra coisa que o José fez. Põe para mim, Hugo, a próxima. O que está escrito aí? Chame a responsabilidade. José não ficou com medo, irmão. José falou, pode mandar que eu resolva esse problema. Você tem que ser um solucionador de problema. Amém? Aonde quer que você esteja, na sua empresa, seu negócio, empregado ou patrão, seja quem for, diante de qualquer situação, resolva. José chegou diante de Faraó, Faraó, eu vou resolver esse problema para você. Pode deixar comigo. Chamou o quê, pessoal? Chamou responsabilidade. Tem gente que corre de responsabilidade. Tem gente que tem medo de desafios. Tem gente que tem medo de encarar um desafio e fazer... Não, ai meu Deus do céu, não, e se der errado? Não vai dar errado. Você é de Deus? Quem é de Deus aqui? Não vai dar errado. Esteja ousado na presença de Deus, confiante, firmado, cheio de sabedoria do Espírito Santo na sua vida, que não dá errado. José chamou o quê? Chamou responsabilidade, irmão.
Estava dizendo, Faraó, esse problema seu, você não vai conseguir resolver. Mas eu vou lutar por você. Eu vou lutar pela nação. Eu vou lutar, porque, entenda uma coisa, se Faraó crescesse, se a nação crescesse, José crescia. Sim ou não? E se entrasse na miséria? José entraria junto. Entraria junto. Chame o quê? Chame a responsabilidade. Falando da questão do Faraó. Agora vamos ser sinceros, patrão, líder, seja quem for. Coloca para mim o outro slide, por favor. O que está escrito aí? Escolha certo. Melhor é o temente do que o quê, pessoal? Experiente. Faraó tinha governadores experientes, sim ou não? Homens experientes, de confiança. Mas quando ele precisou nomear alguém como primeiro-ministro, ele escolheu quem era temente a Deus. E ele disse, José, ninguém é como você, porque Deus, o Espírito de Deus é sobre a sua vida. Nem sempre a experiência conta, irmão. A experiência ajuda. Mas o que muda, o que resolve, o que transforma uma situação é o temor a quem? É o temor a Deus. Ele tomou a decisão certa. Ele falou, não, José. E ele nem conhecia José. José estava na prisão. Ele falou, não, José, eu vou colocar você. Então, eu coloquei escolha certa, irmão. Faraó fez a escolha certa. Você que é patrão, escolha honrar aquelas pessoas. Vai honrar alguém? Então honra quem é temente a Deus. Porque o experiente só pode... Irmãos, infelizmente, o experiente muitas vezes só traz problema. Porque na hora que é para ele obedecer uma ordem de Faraó, ele não vai querer obedecer. Eu que estou governando aqui, eu que sei, você não sabe de nada. Eu estou resolvendo um problema que você não pode fazer. Quem a ideia foi minha, é eu que tive a ideia, e você não sabe de nada, porque se eu largar você, o que vai acontecer com você? Então fica na sua. Sim ou não? Temente a Deus, irmão. Melhor que o experiente. Amém? Para a gente ir concluindo. Coloca para mim o outro. Amplie o quê? Amplie a sua visão. Primeira coisa que José fez quando assumiu o reino. Sabe o que ele fez? Ele foi conhecer todas as terras do Egito. Sabe por que ele não conhecia antes? Porque ele estava dentro de uma prisão. Ele não tinha conhecimento. Mas quando o Faraó então deu a ele a liberdade, colocou o anel, colocou o poder sobre a vida dele, ele sai conhecer as terras. Irmãos, entenda uma coisa, hoje é como se o Faraó, se Jesus Cristo fosse o libertador da nossa vida. Ele é o libertador, sim ou não? Só que quando ele libertou a gente, ele quer que a gente conheça as nossas terras. As terras aonde nós vamos passar a negociar, passar a viver nela. Eu preciso saber as terras que vai me trazer o fruto, que eu vou ter que trabalhar nela para gerar frutos a meu favor. Conheça, busca conhecimento da palavra, da Bíblia, e leia, estude a palavra de Deus e procure Deus, porque tudo que está nessa terra, da promessa, a palavra de Deus, ela se cumpre na sua vida. Só que se você ficar como um escravo ainda, mente fechada, meu irmão, você não vai ver, você não sabe como vai fazer. José saiu dali e foi ampliar a visão. Eu preciso ver todas as terras. Você precisa ver todas as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Você precisa ampliar a sua visão. Amplia, meu irmão, vai procurar fazer negócios fora, veja mais além. Temos que sair de dentro do lugarzinho que estamos, procurar negociações maiores. Amém? Tem que procurar, não podemos ficar limitando, não. Amém? Como eu falei, nosso tempo é curto. Agora, para a gente finalizar. Coloca para mim. Seja um negociador. Amém? Seja um negociador, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo, que eu vou terminar aqui. Lucas. Vamos lá, por favor. Lucas 19, versículo 12. Como nós falamos hoje, qual que foi o tema da mensagem? Mente do quê? Mente de um negociador. José do Egito foi um negociador. Sim ou não? Ele negociou, ele tinha um projeto
que o faraó precisava. E o faraó precisava do projeto de José. E alguém precisava executar o projeto. Somente José pôde executar. 19, versículo 12. É 12 que eu falei? Então tá certo. Jesus contou uma parábola ali. Versículo 12 diz: Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: o que disse aí? Vamos ler de novo? Negociai até que eu venha. Aí ele conta a parábola inteira. Se você ler depois, você vai ver que o que não negociou, Jesus falou, você é lançado fora. A Bíblia diz o seguinte, que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu para os homens. Se você quer sobreviver e viver bem nessa vida, quem quer sobreviver e viver bem? Seja o quê? Um negociador. Negocia, irmão. Deus falou aqui, negocia. Negociai, faça negócios. Para que você cresça. Porque senão toda a prata, todo o ouro que existe nessa terra é de quem? É de Deus. Minha é o ouro, meu é o ouro, minha é a prata. É de Deus. Só que Ele deu para nós. Só que só vai crescer, só vai tomar posse de tudo isso. Quem o quê, pessoal? Quem souber negociar. Quem não souber negociar, irmão, vai estar sempre perdendo na vida. Tenha assim, meu irmão, um coração, uma mente do quê? De um negociador. Diga graças a Deus.